paz do Senhor. Agradecer a presença de todos. Estamos mais uma vez em direto para partilharmos a palavra de Deus. Queria um feedback. Agradecer já o amado Orlando, que está na linha, o diretor. Podem entrar, graças a Deus. Está a Doriela também, Calume. Louvado seja o nome do Senhor. A graça do Senhor, muito obrigado. Então, sem tardar, o diretor depois vai convidar todos para entrar e nós vamos começar já a nossa meditação. Elisângela também já está na linha. Obrigado, bom dia, que Deus abençoe. Que seja louvado o nome do Senhor. E assim, sem mais tardar, vamos abrir as nossas Bíblias. Onde você está, abre comigo a tua Bíblia. Vamos ler hoje na carta primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, apenas no versículo 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler essa palavra de Deus. Mas antes de lermos essa palavra, então vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus e Todo-Poderoso, digno que merece toda a glória e a honra, estamos mais na Tua presença, nós queremos meditar a Tua palavra. Obrigado pela vida, obrigado pela Tua proteção, obrigado por tudo quanto o Senhor está fazendo no seio da Tua igreja, a Tua igreja que levantaste servos e servas com poder para falar da Tua palavra e refletir acerca da Tua palavra. Agora, Santo Deus, entendo para essa hora, imploro o poder do Teu Espírito Santo que possa nos acompanhar. E eu penso a Ti que usa-me segundo a Tua vontade, que falo simplesmente aquilo que Tu quer essa manhã para que o Teu povo possa ouvir. Digno e Todo-Poderoso, a Tua palavra ele não sai em vão, mas que possa manifestar o efeito da Tua palavra na vida de cada um. Louvado é que seja o Teu santo nome. Tudo que pudesse levantar contra para nos atrapalhar a esse momento que nós queremos meditar na Tua palavra, ordeno, repreendo, nego, expulso, que não tenha êxito em nome de Jesus Cristo, mas proclamo essa vitória a esse momento no sangue derramado no Monte de Carvalho. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. E assim nós vamos ler essa palavra que se encontra no livro de 1 de Pedro, capítulo 5, nos seus versículos 7. É uma palavra muito conhecida, então nós vamos meditar essa palavra de exortação do apóstolo Pedro. E assim diz a palavra de Deus no versículo 7 do capítulo 5 da 1 de Pedro. Diz assim a palavra de Deus: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? O apóstolo Pedro nos exorta, nos orienta de como nós devemos evitar a ansiedade ou a preocupação. Essa carta de primeira de Pedro foi escrito pelo mesmo autor que é o Pedro, e ele traz uma exortação para todos os filhos de Deus. Mas aqui a Bíblia diz, ele falava isso aos presbíteros e aos jovens. Essa palavra foi dirigida aos presbíteros. Presbíteros são aqueles que são consagrados. Os presbíteros são aqueles que estão a servir o Senhor. E essa palavra ele dirige também aos jovens, à camada juvenil. Mas hoje essa palavra ele dirige a todos nós, os cristãos, os filhos de Deus. E nós vamos falar
Como evitar a preocupação? Como podemos evitar a preocupação? Todo ser humano tem preocupação. Todos nós temos as preocupações. Mas a palavra de Deus vem nos ilustrar, de fato, como é que nós podemos evitar. Porque a preocupação ou a ansiedade traz consequências graves na vida, na saúde do homem. E Deus, como aquele onipotente, omnipresente, omnisciente Deus, Deus de amor, quer que os seus filhos possam viver em paz, sossego na sua vida. Então, pelo intermédio da sua palavra, ele vem nos ensinar, de fato, como é que o homem, como é que o filho de Deus, como é que o jovem, como é que um presbítero pode evitar a preocupação na sua vida, para que não possa ter ansiedade. Hoje em dia, vimos que o homem, por causa das circunstâncias da vida que nós estamos a viver, muitas das vezes ele quer carregar os seus problemas sozinho. E consequência disso, vimos tantos esquizofrênicos que estão aí. Se nós irmos na psiquiatria, vamos encontrar muita gente com perturbação mental. Muitas das vezes são problemas que vêm atrapalhar as suas vidas. Por causa disso, então, o apóstolo Pedro vem nos ensinar como é que um cristão, o filho de Deus, pode evitar a preocupação e viver em paz, sossego. Então, aqui onde nós acabamos de ler, ele nos explica uma coisa que é tão importante. Disse que o jovem ou o presbítero, para poder evitar a preocupação na sua vida, deve lançar a sua preocupação a Deus. Lançar. E o que quer dizer uma preocupação? Preocupação é perda do sossego. É perda do sossego. A pessoa não consegue viver sossegado. É perda do sossego. Isso é uma preocupação. Quando uma pessoa já não tem sossego na sua vida, muitas das vezes por uma perturbação que vem atrapalhar a sua vida. E por causa disso, então, o apóstolo vem nos ensinar que devemos lançar sobre ele toda a nossa preocupação ou ansiedade. Também a preocupação, ela é causada pelo um sentimento da responsabilidade em relação a qualquer situação que possa nos acontecer, segundo a responsabilidade do próprio homem. Por falta de algo, então o homem por si pensa que deve carregar essa situação, tentar resolver da sua forma. E ao tentar resolver, muitas vezes, quando não consegue dar a solução, então entra em estresse e depois pode trazer as consequências graves. A ansiedade é um desconforto que pode ser físico ou psíquico, ou uma aflição que vem atrapalhar a vida do homem. Em tudo isso que eu estou a tentar aqui definir, é baseado na preocupação ou ansiedade. E isso é que o apóstolo Pedro quer evitar. Então ele disse, para o cristão ou o jovem evitar a preocupação e viver, deve se humilhar na presença de Deus. Se humilhar na presença de Deus, dizer que eu, como cristão, como jovem cristão que pertence ao Senhor, então a minha vida depende de Deus. E se a minha vida depende de Deus, eu vou lançar essa minha preocupação nas mãos de Deus. Lançar, às vezes, exige uma ação para que possamos ter a força de lançar mais distante possível. E por causa disso, o cristão também deve tomar uma posição de ação para conseguir evitar a preocupação ou a ansiedade que assola a tua vida. Qual é a tua preocupação? Qual é a tua ansiedade?
tenta refletir comigo. Há quanto tempo que você já está a carregar esse teu problema, essa tua aflição, a tua preocupação na tua vida? E qual é a solução que já tiveste sobre isso? Isso está a te trazer prejuízos graves, seja ele psíquico, seja ele físico. Mas o mais importante essa manhã que eu vim te exortar por intermédio da palavra de Deus, que eu encontrei nesse livro de 1 de Pedro, é refletirmos a partir de agora, pegar a tua ansiedade, a tua preocupação, o problema que aflige sempre a tua vida, lançarmos a Deus, a Jesus Cristo. Ele está de mãos abertas. Ele quer que você entregue nele, lança a tua ansiedade nele, entrega nele. E ele depois é que vai tomar cuidado da situação ou do problema que te aflige. Muitas das vezes, hoje em dia, porque o homem ou o cristão perdeu as suas ações que deveria ser aplicado para que ele pudesse viver sossegado ou em paz que excede toda a alma, por causa de querer aguentar sozinho os seus problemas. Você não vai conseguir aguentar resolver teus problemas sozinho. E Deus, como te ama, essa manhã vem te dizer: esse problema agora mesmo você pega, lança a ele, entrega a ele. Mas ele que está dizendo mesmo: vinde de mim todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que você ainda continua a carregar o teu problema? Por que você ainda continua a levar o teu problema sozinho? Amado irmão, estás a sofrer. Amada irmã, tu estás a sofrer. Às vezes esse problema, essa preocupação te tira a paz e sossego durante o dia todo. Você precisa entrar em ação. E a ação que você precisa entrar essa manhã é você entregar esse problema na presença de Deus. Lança, amado irmão. Lança Jesus Cristo. Ele é que está a dizer isso. O apóstolo Paulo ainda nos diz como é que nós podemos evitar preocupações, problemas na nossa vida. Como é que nós podemos evitar isso? Ainda o apóstolo Paulo nos ensina isso. Vamos lá no livro de Filipenses, no seu capítulo 4, versículo 6. O que ele disse lá, o apóstolo Paulo? Não andem ansiosos por alguma coisa, mas em tudo, anota, mas em tudo, apresentai pela oração. Você tem que entrar em ação para você lançar a tua preocupação. Deve apresentar o teu problema em oração. Ah, você pode dizer: irmão Tango, eu já orei muito. Não! Continua a orar, deves perseverar na oração. Você deve lançar. Quem vai perseverar é aquele que diz que esse problema, a orientação da palavra de Deus, me diz que eu não posso suportar sozinho. E eu tenho alguém que morreu naquela cruz, que me diz que para mim lançar nele essa situação, essa preocupação, e ele vai dar solução. Então, se você tiver essa graça de lançar na presença de Deus, então tu será uma bênção. Irás viver muito bem. Que Deus possa nos abençoar. Essa manhã eu desafio o irmão: queres viver sossegado, em paz? Lança a tua ansiedade a Jesus Cristo. Entrega teu problema a Jesus Cristo. Já no livro de Salmos 37, versículo 5, ele diz que lança o teu problema, o teu caminho, entrega ao Senhor. Quem vai entregar o seu caminho ao Senhor é aquele que quer viver sossego, em paz, pela graça de Deus. E por causa disso, lança, amada irmã. Lança, amado irmão. Entrega mesmo. Qual é essa situação que está a te incomodar? Eu te desafio com a palavra de Deus. Não é meu nome. Estou a te desafiar com a palavra de Deus. Se está aqui escrito na Bíblia, e encontrei aqui nessa palavra, então essa hora, se você lançar a tua ansiedade a Jesus Cristo, a partir de agora será um desafio. Você vai ver a solução que vem na parte do nosso Deus. Lança
Entrega a tua preocupação, a tua ansiedade a Jesus Cristo, para que Jesus tome cuidado de ti. Você não consegue, o ser humano não tem estrutura suficiente para suportar os seus problemas. Então, você entrega os teus problemas a Jesus Cristo e Deus vai te abençoar. Encontro aqui muita palavra que nós podíamos meditar para te ensinar. A primeira coisa é entrar em oração. Primeira ação, entregar tudo a Ele em fé, confiando em Senhor Jesus Cristo. Quando tu lança, deves confiar ao teu Senhor, dizendo que o meu Senhor disse que Ele é que toma cuidado de mim. Se Ele é que toma cuidado de mim, eu devo viver sossegado, devo viver em paz. Essa situação que está me incomodando, ser do filho, ser do casamento, ser de quê? Qual é o assunto? Você diz assim: eu entreguei a ti, Jesus, e quero viver em paz. Toma essa situação e cuida do meu problema. Já não quero viver mais preocupado. Se você entregar nele, em ações de súplica, Ele é todo poderoso para resolver, porque Ele é Deus. Agindo o nosso Deus, quem impedirá? Agindo o nosso Deus, quem impedirá? Antes que houvesse o dia, Ele já era. Ele é Deus. Ele é todo poderoso. Você quer vencer essa manhã? Você quer viver sossegado, em paz? Quer ser de todo entendimento? Então, escreve todos os problemas, tuas preocupações, põe numa lista, numa folha, escreve agora mesmo, começa a escrever todas as tuas ansiedades, as tuas preocupações. Então, pega na ação que é orientada aqui na palavra de Deus, começa a orar e entregar cada assunto. Diz que Jesus, hoje eu ouvi a tua palavra, tu me disseste que devo lançar, porque é você que toma cuidado de mim. E vim entregar essa preocupação, esse assunto, toma cuidado de mim, eu quero viver em paz. E Deus, que é todo poderoso, Ele vai operar e você vai sentir e viver a paz verdadeira que vem do Senhor. E os teus problemas serão resolvidos em nome de Jesus, não em nome do pastor, não em nome do irmão que estamos, mas em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar pela sua graça. Esse é o desafio que eu te deixo essa manhã. Porque tu és aquele que crê em Jesus Cristo, tu és filho de Deus, tu és filha de Deus. Então, Jesus Cristo, essa manhã, disse que você não pode viver mais preocupado, na ansiedade. Entrega, toma atitude, lança nele. Tenha fé, vai em oração, em súplica, com a fé, confiando nele. Quem confia em Deus é aquele que diz que eu abandono a minha vida na responsabilidade de Deus. E se você abandonar a tua vida na responsabilidade de Deus, você vai viver sossegado e Deus vai operar na sua vida. Que o Senhor possa abençoar essa palavra, que tenha uma ação forte na tua vida. Vamos agir em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor amado. Deus, obrigado pela tua palavra essa manhã. Muitos dos teus filhos ouviram essa palavra. Que, Senhor, cada um ouviu a partir do momento que entra em ação, que começa a colocar na lista dele as suas preocupações e que possa lançar em ti, porque tu é que mandaste na tua palavra, porque tu é que toma cuidado de cada um de nós. E nós queremos viver sossegado, em paz, conforme orienta essa tua palavra. E por isso queremos, então, Pai, levantar em ação, em oração,